Poxa, gente, eu esqueci de pôr pra gravar, tá? Vai gravar aqui a partir de agora de encontros vocálicos. Não tem problema. Ó, então o que acontece aqui? Os encontros vocálicos é quando eu tenho um encontro de dois sons vocálicos na mesma palavra, tá? O encontro de dois sons vocálicos, tá bom? Eu não estou falando de vogais, letras, a, e, i, o. Eu estou falando de sons vocálicos, a, e, i, o. Guilherme, você já falou, por que você está falando isso de novo? Você já vai entender por quê, tá? Então, por exemplo, noite, né? Você tem o som O, que é um som vocálico, e o I. I são dois sons vocálicos. E eles estão se encontrando aqui, tá bom? Você tem um encontro vocálico. Saúde, ó, saúde, eu tenho o som do A e o som do U, beleza? Então eu tenho aqui o que a gente chama de encontro vocálico, tá? Pouco, o som do O e o som do U são dois sons vocálicos e eles se encontram aqui, tá? Um do lado do outro, tá? Sou, O e U, dois sons vocálicos, tá bom? Queimadura, eu tenho encontro de três sons vocálicos aqui, tá? Na verdade, dois, certo? Na verdade, dois. Depois eu explico por quê. Queimadura, tá? Herói, você tem o O e o I. Herói, som do O e som do I, tá? Juiz, U e I. Pauta, A e U. Paraguai, aqui sim três, tá? Paraguai, você tem o som do U, o som do A e o som do I. Certo, gente? Deixa eu só explicar um negócio antes. O que não é um encontro vocálico? Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui. O E com o I, sim, tá? O U com o E, nesse caso, não é um encontro vocálico. Guilherme, mas como não? O U e o E aí, eles são vogais. Como é que isso não é um encontro vocálico? Lembra que nós não estamos falando de letra, nós estamos falando de som. Tá bom? Nós estamos falando de encontro de sons vocálicos aqui. Nós estamos estudando fonologia. Então vamos lá. Olha só. Aqui o U não tem som. Ele é diacrítico. Certo? Então eu não tenho um som vocálico aqui. Não tem som nenhum. Nem vocálico e nem consonantal. Certo? Então, o encontro vocálico é quando eu efetivamente tenho dois sons aqui. Dois sons vocálicos. Queijo, ó, E, I. Eu tenho o som do E e o som do I. O do U eu não tenho. Beleza? Agora, por exemplo, quando eu tenho, já dei o exemplo, né? Tá? Liquidificador, tá? Aí sim. Aí você tem liqui. O U e o I. Liqui. Você pronuncia o U e pronuncia o I. Aí você tem um encontro vocálico. Tá bom? Então, encontro vocálico é um encontro de sons vocálicos. E não de letras vogais. Nós não estamos falando de letra, nós estamos falando de som. Tá bom? Bom, dito isso, tá? Nós temos aqui que os encontros vocálicos, eles podem ser de três tipos, tá bom? Três tipos. Eu tenho aqui os ditongos, tá? E depois os tritongos, que vai estar no mesmo raciocínio, e depois o hiato. Todo mundo lembra disso? Se não lembra, vai relembrar agora, né? Ditongos e hiatos. Qual que é a diferença, Guilherme? Então vamos lá. Você está lá na sua palavrinha, você achou um encontro vocálico ali, e aí o que você faz? Você vai separar as sílabas daquela palavra. Certo? Quando você separar as sílabas daquela palavra, esse encontro vocálico, o que vai acontecer com ele? Vai ficar ou na mesma sílaba, ou em sílabas diferentes. É isso. Se ficar na mesma sílaba, ditongo. Se ficar na sílaba diferente, hiato. Só isso. Todo mundo entendeu isso?
Vamos fazer o teste? Olha só, noite, aqui já está separado, mas eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui, ó. Noite, você tem a palavra noite, tá? Vamos separar essas sílabas? Noite. Noite. Guilherme, mas você não separa no e t? Não é assim que separa noite? Galera, muita gente tem essa dúvida, tá? Às vezes não é o seu caso, mas eu já recebi muito esse tipo de pergunta, tá? Por que não é, eu não vou separar dessa forma, eu separo assim e não separo assim, tá? Qual que é a diferença? Quando você tá tirando o i de perto do o por sua conta, o que você está fazendo? Você está dando uma força sonora que o i não tem. Vamos ver o exemplo? Olha só. Aqui, ó, como que é a pronúncia? Noite. É assim que eu falo a palavra. Agora está de noite. Se você faz dessa forma, você está falando que agora é no ite. Ou seja, agora está de noite. É como se você estivesse colocando um acento no i. Noite. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Separe a palavra do mesmo jeito que você pronuncia. Não mude a pronúncia quando você for separar a sílaba. Porque senão você vai errar. Ó, como é que eu separo noite? Como é que você pronuncia? Noite. Então eu vou separar noite e não noite. O i não tem essa força, senão você teria que pronunciar noite, ou seja, eu vou estudar a noite. E não é assim, tá certo? Peraí, a Juliana fez uma pergunta aqui, vamos ver. Eu entendia que fosse um hiato quando fica separado sozinho. Exatamente, é um hiato. Tá? A gente já vai ver. Só que aqui não é um hiato, porque essa separação aqui, Juliana, tá errada. Você não fala noite, você fala noite. Nós vamos estudar os hiatos, tá bom? Mas aqui não é um hiato. Noite não é um hiato, é um ditongo, tá bom? Porque justamente o i não tem força sonora para se separar do o. Beleza? Para ele ter essa força, eu preciso pôr um acento. E é bom vocês já entendendo isso, porque é uma das regrinhas de acentuação quando a gente for estudar, tá? O i e o u em hiato, tá bom? Mas não vamos adiantar, não vamos passar o carro na frente dos bois ainda, tá bom? Então eu separei noite, beleza? Você olhou a palavrinha, você falou, poxa vida, ó, tem um encontro vocálico aqui, o e i, tá? Na separação, onde eles ficaram? Na mesma sílaba. Tá bom? Eles ficaram na mesma sílaba. Ou seja, se o encontro vocálico fica na mesma sílaba, eu tenho o ditongo. Ditongo. Tá bom? Por outro lado, vamos ver mais exemplos, né? Louco. Vamos ver como é que a gente separa louco. Ó, escrevi aqui, louco. Opa, achei um encontro vocálico, o O com o U. Tá um do lado do outro aqui. Certo? Louco. Vamos separar? Como é que eu separo louco? Louco. Tá? Ó, louco. Eu não falo louco. Não vou colocar esse U separado do O, porque senão você vai mudar a pronúncia da palavra. Tá bom? Você vai falar louco. Nossa, ele tá ficando louco. Ninguém fala assim. Beleza? Então, a separação de louco é essa. Louco. Então, o encontro vocálico ficou de novo na mesma sílaba, ó, nessa sílaba aqui, ó, louco. Então, o encontro vocálico não se separou. Esse encontro vocálico eu vou chamar de ditongo, tá? Que é o encontro vocálico que fica na mesma sílaba, certo? Vamos ver mais exemplos. Gratuito, essa aqui é uma casca de banana, hein? Eu gosto de trazer essas palavras casca de banana aqui para vocês não escorregarem na casca de banana, tá bom? Palavra gratuito, certo? Guilherme, como é que eu pronuncio essa palavra? A entrada é gratuito ou é gratuita? A gente vai ver na próxima aula, que é de acentuação, que se for gratuito, você precisa de um acento. Não é gratuito.
é gratuito. Vamos separar. Como é que fica? Gratuito. Certo? Você não separa esse I do U, porque senão a pronúncia fica gratuito. Certo? E a pronúncia não é essa. Como é que eu sei? Porque na escrita, se você for ao dicionário, gratuito não tem acento. Se não tem acento, isso daqui necessariamente vai ser um ditongo. Por quê? O U é mais forte que o I. O I não tem força nenhuma para se separar do U. Gratuito. Se você fala gratuito, você está separando esse I daqui. E aí, necessariamente, ele teria que ter um acento, porque nós vamos estudar daqui a pouco, e aí vocês vão entender por quê, tá bom? Mas, já adiantando a vocês, ele não consegue se separar porque ele é uma semivogal. Então, ele não tem essa força para você pronunciar ele separadamente. Tá vendo? Você deu uma autonomia para ele que ele não tem, ele é uma semivogal perto de outra vogal. Tá bom? Então ele não tem essa autonomia. Igual noite, né? Ó, noite. Se você fala noite, você tá dando uma força para essa semivogal que ela não tem. Beleza? Ela não tem essa força para se separar. Noite. Você não tem. O I não tem essa força. Então não vamos dar essa força para semivogais. Quem dá essa força para semivogais? Acento, que a gente vai estudar. Tá bom? Por enquanto, elas não têm essa força. Então, gratuito. O U aqui é o mais forte. Tá bom? Eu separei. Olha onde está o meu encontro vocálico. Na mesma sílaba. Ó, tenho 3 sílabas, uma aqui, outra aqui, outra aqui. O encontro vocálico ficou na mesma sílaba. Logo, isso daqui é um ditongo. Fechado? Bom, e quando eu tenho 3 sílabas, né, esse encontro vocálico aí de 3 vogais? Paraguai. Ó, vamos separar o Paraguai. Paraguai. Eu tenho 3 vogais aqui, ó. 3 sons vocálicos. U, A e I. Paragu, A, I. Eu pronuncio. As 3 têm sons aqui, tá? Nenhum é diacrítico, tá bom? Bom, então eu achei esse encontro vocálico que tem 3 vogais e eles ficaram na mesma sílaba. Importante, ficaram na mesma sílaba. Por isso o nome dele é tritongo. Tá bom? Mas a definição é a mesma, né? Eles estão na mesma sílaba. É um encontro vocálico que está na mesma sílaba. Quando você separa, eles ficam na mesma sílaba. Tá bom? Bom, e aí nos sobra o hiato. O que é o hiato? É o contrário. É quando esse encontro vocálico se separa. Eles ficam em sílabas diferentes. Então vamos lá. Vamos ver o exemplo ali. Saúde. Tá? Ó. Eu tenho a palavra saúde aqui. Vamos separar ela. Ó, achei um encontro vocálico aqui. Beleza? Ó, ele tá aqui. A com U. Vamos separar as sílabas. Como é que eu separo saúde? Sa. U. O Word corrige, né? Vamos lá. Sa. U. D. Beleza? Ô Guilherme, mas agora o U não é semivogal? Como é que você separou ele do A? Ó, por causa de quem? Acento. Ele deu essa força pro U. Se não fosse o acento, a pronúncia, a separação ia assim, ó. Word. Ó, a separação ia ser assim, porque o U é semivogal, perto do A, então é semivogal. Ele não tem força para se destacar, para se separar dele. Mas aí como é que seria a pronúncia? Salde. Eu tô com a saúde meio problemática, certo? Então, gente, o que deu a força para esse U desvincular sonoramente do A? Acento, tá bom? Então, só por isso que eu consigo separar essa semivogal do outro, da vogal, beleza? E aí, eu vi aqui, ó, a Luciana fez uma pergunta, diamante.
Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Diamante. Eu já faço para você. Ó, então, saúde. Você tem esse encontro vocálico que ficou em sílabas diferentes. Se você separa saúde, sa-u-d, são sílabas diferentes. Ou seja, esse encontro vocálico se separou. Por isso eu tenho o que eu chamo de hiato. Tá bom? Guilherme, tem alguma diquinha para eu memorizar isso? Tem. Eu já pus até no slide aqui para vocês. Ó, hiato é um hiato. Agora você não esquece mais, né? Vamos ver. A palavra hiato. Vamos separar as sílabas dela? Como é que fica? Ó, eu tenho um encontro vocálico aqui no hiato, não tenho? Ó, o I com o A, certo? Vamos separar as sílabas de hiato. I, A, to. Olha, o I ficou numa sílaba, o A ficou em outra. Portanto, a palavra hiato é um hiato. Aí você não esquece mais. Tá bom? A própria palavra hiato. O que é um hiato? Você vai separar a palavra hiato. Hiato é quando é junto ou quando é separado? Você separa hiato, você vai saber. Tá bom? Hiato é quando o encontro vocálico está em sílabas diferentes. Deixa eu ver quem foi. A Luciana Biancardi. Ela fez uma pergunta, o seguinte. Ela perguntou a palavra diamante. Vamos separar, Luciana. Ó, diamante. Eu já achei o encontro vocálico aqui, o I com o A, certo? E aí eu vou separar. Vamos separar. Di-a-man-te. Então vamos lá. Di-a-man-te. Certo? Então olha só. O meu encontro vocálico aqui se separou. Portanto, diamante, esse encontro vocálico aqui é um hiato. Beleza? Bom, todas essas aqui, tá, gente? Oi, pode falar, Radassa. Desculpa. No caso, você estava escrevendo diamante. Então, a gente pode entender o seguinte, que quando, por exemplo, a segunda letra é o A ou E, que são letras mais fortes, elas não necessariamente pedem um acento para poder separar a sílaba. É isso? Exatamente, Radassa. Por quê? Ela já tem força suficiente para não ficar colada no som de outra. Exatamente, seu raciocínio está perfeito, tá bom? E a gente vai ver, mais na aula que vem, que uma das regrinhas de acentuação é justamente quando o I e o U estiverem em hiato. Sabendo isso, você já sabe por quê. Porque eles são semivogais. Para eles terem autonomia sonora, força sonora para estarem numa sílaba, para você não pronunciar junto com outra, ele necessita de um acento. Tá bom? Via de regra. Claro que eu tenho as exceções, tá? Mas via de regra. Olha outro exemplo aqui, ó. Ciúme, né? Ó. Eu tenho a palavra ciúme. Beleza? Ó, como é que eu vou separar? Si, u, me. Tá? Então, ó, eu tenho um encontro vocálico aqui do I com o U e na separação eles ficaram em sílabas diferentes. Tá bom? Por que isso aconteceu? Ó quem tá aqui. Um acentinho agudo no U. Tá? Se eu não tivesse esse acento, o U não teria força para se separar do I. A palavra seria assim, ó. Ciúme, tá? O I ia predominar sobre ele. Ciúme, ele tá com ciúme de mim. Ciúme, tá? Mas como eu tenho o acento e a pronúncia da palavra é ciúme, eu sei que isso aqui não vai ser um ditongo, vai ser um hiato, tá? Não vai ser ditongo, vai ser hiato. Ciúme, tá bom? Faísca, tá? Doer. Ó o exemplo do doer, por exemplo. Ó, o doer, tá? Eu não tenho semivogais aqui. Eu tenho o som do O e do E. Ó, doer. Eu tenho um encontro vocal. Como é que eu vou separar? Do-er. Por quê? O E aqui, ele tem força suficiente para sair do O. Para ele aparecer na minha pronúncia.
Tá bom? É isso, galera. Ó, isso é um hiato. Tá bom? Certo? Gente, dúvidas? Ditongos, tritongos e hiatos? Isso aqui, gente, é fundamental para entender a acentuação, que é a próxima matéria. Se não entendeu isso aqui, vai ter dificuldade. Porque vocês estão vendo que eu estou dando muito exemplo de acentuação. Porque a gente estuda isso aqui, assim, do jeito que vocês estão vendo, não cai em concurso assim. Tá? Muito difícil. Só se for um concurso assim, facílimo. Não cai assim. Por que nós estamos vendo isso então? Para entender a acentuação. Que a acentuação cai. A acentuação cai e cai bastante. Tá? Não precisa acreditar em mim. Entra lá no que concurso, filtra lá, português. Acentuação gráfica. Pô, vai ter um tanto de questão lá. Certo? Ou na internet mesmo, põe questões de concurso, acentuação. Vai ver. As principais bancas aí gostam muito de acentuação. Então, para entender a acentuação, vai ter que entender isso daqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Não tem o S no final, ciúme. Pode ter, tem o plural também, né? Tem ciúme e ciúmes. Tem as duas, né? Ciúme singular, ciúmes plural. Tá? Gente, todo mundo entendeu? Alguém quer perguntar, quer pedir algum outro exemplo? Podemos seguir? Vamos lá, então. Agora, gente, vamos localizar vocês aqui, né? Nós estamos vendo, então, os encontros vocálicos. Nós vimos, então, que eles podem ser ditongos ou tritongos, né? Mas aqui a gente vai ver os ditongos e tritongos, mesma sílaba, tá? Estou resumindo aqui. Hiato, sílabas diferentes, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar mais a fundo os ditongos, ou seja, quando aquele encontro fica na mesma sílaba, tá bom? A gente vai se aprofundar aqui agora nos ditongos, tá? Naqueles encontros que ficam na mesma sílaba, certo? O que a gente vai estudar de ditongo agora? As classificações dos ditongos, certo? Como assim, Guilherme? Classificações. Eu tenho tipos diferentes de ditongos, tá? Os ditongos não são todos iguais, tá? Vamos ver então. Eu tenho aqueles ditongos que eu posso chamar de ditongo crescente, certo? Vocês vão ver aqui, gente, que eu sempre procuro explicar o nome para vocês. Alguns são autoexplicativos, mas eu gosto que vocês entendam, porque aí não precisa decorar. Quando tem que decorar, eu falo para decorar e a gente faz junto, tá bom? Mas, igual, a gente está vendo aqui encontros vocálicos, ditongos, tal. Até agora não precisa decorar nada, né? Não tem nada que você precisa decorar aqui, é só entender, né? Agora, ditongos crescentes, né? A gramática vai, se você abrir qualquer gramática, ele vai te definir o seguinte, que o ditongo crescente é a união de uma semivogal mais vogal. Nessa ordem. Primeiro uma semivogal, depois uma vogal. Tá bom? Precisa decorar isso? Óbvio que não. Tá? Por quê? O que é uma coisa crescente? Uma coisa que cresce. Ora, se ela cresce, ela sai do mais fraco e vai para o mais forte. É óbvio, não é? Se eu falo, olha, um ditongo crescente, o que está acontecendo com o som desse ditongo? Está crescendo, tá? É isso, beleza? Agora, cada um tem uma forma. Se você prefere decorar ditongo crescente, é semivogal mais vogal. Dá certo, tá? Na minha opinião, não precisa, beleza? Você pode entender que o som de um ditongo crescente, ele cresce. Ou seja, se ele cresce, ele sai do mais fraco e vai para o mais forte. Vamos ver, por exemplo, o caso da palavra gênio, tá? Aqui já está separado, mas eu vou separar com vocês para a gente entender. Ó, eu tenho a palavra gênio, tá? Como é que eu separo? Gênio. Gênio. De novo, Guilherme, por que não é genio? Como é que você separa assim? Genio. Por quê? Porque senão a pronúncia vai ser genio. Tá bom? Beleza, gente? Então, ó, gênio. Não é genio. Tá? Não dê essa força pro i que ele não tem.
Ele fica aqui, ó, totalmente apagado pelo som do O, tá bom? Então, galera, deixa eu pôr aqui, ó, esse O, vocês já perceberam que ele é o som mais forte, não é? Óbvio, o I é uma semivogal. Se você entendeu aquela teoria da pirâmide ali atrás, não precisa nem separar e analisar. Você vai bater o olho, você vai falar, poxa, eu tenho uma semivogal e uma vogal. Qual que é o som mais forte? Obviamente é o da vogal, tá? Porque a semivogal, por definição, o som dela é mais fraco, tá bom? Mas vamos supor que você não lembra disso na prova. Você vai avaliar. Você vai falar assim, olha, gênio. Qual é a vogal que eu pronuncio com mais força? É o I, genio ou gênio, o O? Fica claro para nós que é o O. Então, se eu tenho um som fraco para um som forte, o que está acontecendo com esse ditongo? O som dele está crescendo, porque ele saiu de um som fraquinho, que é o I, tá? E foi para um som forte, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma flechinha, né? Para ajudar a gente a entender, ó, o que está acontecendo aqui? Esse som está crescendo, saiu do I, que é fraco, e foi para o O, que é forte, tá bom? É isso, gênio, I, O, saiu do fraco e foi para o forte. Por isso a gente chama de ditongo crescente. Ou, se você preferir, é o ditongo que é formado por SV mais V, semivogal mais vogal. Você pode memorizar dessa forma também, não tem problema nenhum. Desde que você entenda o que é isso, tá bom? 4. Olha só que legal essa, ó. 4. Ó. 4. Como é que você... Opa. Como é que você separa? Quatro. Não é isso? Opa, temos um ditongo, um encontro vocálico na mesma sílaba. Qual é o som mais forte? Poxa, eu bati o olho, eu vi que o U é uma semivogal e o A é vogal, eu sei que ele está saindo de uma semivogal, que é um som fraco, e indo para o som de uma vogal, que é forte, né? Então, se você já memorizou assim, ó, SV mais V, você sabe que ele é crescente. Mas vamos supor que você não sabe, você esqueceu na prova, deu branco. Vamos analisar a palavra. Quá. Você fala quá ou QA? Você dá essa força para o U? Ele não tem essa força. Quá. Você mal ouve o U. Quá. Certo? Então, você sabe que o U é o som fraco e o A é o som forte. Beleza? Então, dessa forma, aqui, você tem, então, o U sendo semivogal e o A sendo som forte. Ou seja, o som está crescendo. Beleza? A mesma coisa, pátria, né? Ó, vamos separar aqui. Pátria. Então, pátria. Beleza? Você tem o ditongo. O que está acontecendo com esse ditongo aqui, gente? O som está crescendo, porque você tem uma semivogal e vai para uma vogal. Ou seja, um som fraco que vai para um som forte. Como é que eu percebo isso? Fala pátria. Ó, pátria e não patria. Tá? O I não tem essa força. Beleza? Alguma dúvida nisso aqui, gente? Deixa eu ver, mandaram um negócio no chat aqui, deixa eu ver. A palavra moeda, no caso, é hiato? É hiato, mas vamos separar. Ó, moeda, moeda, certo? Eu tinha esse encontro vocálico aqui, beleza? Que ficou em sílabas diferentes. Portanto, moeda é um hiato, tá bom? Gente, deixa eu ver a radaça aqui. Sempre achei que uma sílaba não podia passar de 3 letras. Então acabava separando o que não devia. Ó, você quer ver um exemplo de uma palavra que só tem uma sílaba? Cruz. Cruz tem 4 letras, mas é uma sílaba só. Aqui você não consegue separar. Tá bom? Bom, então tá. Vamos seguir aqui então. E aí, gente, a gente tem o inverso também, que são os ditongos o quê? Decrescentes.
tá? O que acontece nos ditongos decrescentes? Eles decrescem, ou seja, saem do forte e vêm pro fraco, beleza? Como que isso se dá? Ó, pauta e ouro. Duas palavrinhas aqui, ó. Pauta. Como é que eu separo pauta? Pau, tá? E aí você tem o ditongo. Pauta. Gente, vamos lá. Qual que é o som mais forte aqui? O A ou o U? Pauta. Qual que é o som desse ditongo aqui que se sobressaiu? O do A, não é, gente? Ó. 2-0 pro Word aqui. Pera aí, ó. Eu pus o P minúsculo aqui só para ressaltar só o ditongo, né? Não sei por que isso aqui... Aí. Ó. Pauta. O A engole o som do U. Ele acaba. Se você sabe a teoria, você entende por quê. Bom, o A é vogal, o U nesse caso é uma semivogal. Acabou o seu problema. Então você tem a estrutura vogal mais semivogal. O som está, obviamente, né? Não é descrescendo, né? Decrescendo. Tá bom? Se você não lembra, é só você analisar a palavra. Pauta. O U você mal pronuncia. Por isso ele está decrescendo. É um ditongo que sai do som forte e vem para o som fraco. Decresce. É o contrário. Vamos ver outro exemplo. Ouro. Como é que é o ouro? Né? Como é que eu separo? Ouro. Ouro. Não falo ouro. O U não tem essa força. Beleza, gente? Você já bateu o olho, você viu que é vogal mais semivogal, ó, vogal acompanhado de I e U na mesma sílaba, certo, gente? Você já sabe aqui, não é? Qual que é o som fraco e qual que é o som forte. Não lembrou da teoria? Não tem problema. Saiba analisar a palavra, esse é o mais importante, tá? Ouro. Qual que é o som que destaca mais, o O ou o U? Ouro. O U você mal escuta. Tá? Ouro. Então o som sai de uma vogal, ou seja, um som forte, né? E vem para um som mais fraco, o som de uma semivogal. Daí eu tenho o ditongo, então, decrescente, tá? Vamos ver o outro exemplo lá pra gente fazer. Oi? Constitui. O I e o U é sempre semivogal, no caso, né? Quando eles estão perto de outra vogal na mesma sílaba, sim. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. Tá? Por isso, Juliana, é um conceito relativo. Você bateu o olho no I, você não vai falar que ele é uma semivogal. Você só vai falar que ele é semivogal quando ele está junto de outra vogal. Firmeza? Eu vou te dar um exemplo agora. Ó. Essa palavra que está aí. Constitui. Tá? Constitui. Olha esse ditongo, tá? Constitui. Qual que é o som mais forte? Do U ou do I? Constitui. Som do U, tá? Ó, o U é bem mais forte que o I. Você vai falar, ô Guilherme, mas o U não é semivogal? Depende, nem sempre, tá? Não é um conceito absoluto. É quando ele está perto de outra vogal mais forte. No caso, o I... né? Não é, nesse caso aqui não é mais forte que o U, tá bom? Então aqui quem que é vogal e quem é semivogal? O U é vogal e o I é semivogal, porque o som dele está mais fraquinho, tá certo? Agora eu vou dar outro exemplo interessante aqui. Essa mesma palavra, constitui, é um verbo constituir, ele constitui, tá? Agora, se eu fizer o seguinte, constitui, eu constituí. Aqui, ó, eu tô com o verbo conjugado no ele. E aqui eu tô com o verbo conjugado no eu. Eu constituí. Eu já mudei a palavra. Eu já mudei o som. Certo? Ao invés de um ditongo, agora eu tenho um hiato. Por quê? Quem apareceu na jogada? O acentinho. O acento me deu a força que o I precisava para se separar da vogal. Tá? Então aqui eu tenho o U que ficou numa sílaba,
e o I, que por causa do acento, eu mudei a pronúncia da palavra, certo? E eu dei essa força para o I se separar. Então, ele constitui e eu constituí. É diferente a pronúncia. Por isso, a separação sílaba vai ser diferente. Tá bom? É a mesma coisa de, por exemplo, a palavra médico. Tá certo? Médico, aqui, é um substantivo. A gente vai estudar isso, né? Substantivo. Tá bom? É o nome daquele cara que está lá me atendendo. Agora, eu tenho o verbo medicar, né, que é dar medicamentos. Então, eu medico. É o verbo. Verbo medicar. Eu mediquei, tu medicaste. Se for presente, eu medico. Olha aí. O que mudou de uma palavra para outra? Só o acento. Aí, ó, a sílaba mais forte, ao invés de estar no mé, veio para o di, por causa do acento. E aqui eu já tenho um verbo. A gente vai estudar isso, eu só estou mostrando para vocês a importância do acento, tá bom? Gente, é isso, tá? Por hoje. Vocês têm esses exercícios para fazer, tá bom? Não só esses, vocês têm o 1 e o 2 aí, tá? O 1 e o 2 para fazer. Na apostila tem mais. Tá bom? Na apostila, não sei se vocês já receberam, né? Não sei se a equipe já passou para vocês, mas lá na apostila, nessa parte, tem bastante exercício para fazer. É importante fazer e é importante me trazer as dúvidas na aula que vem. Por quê? Só assim que aprende. Tá bom? É só fazendo e errando. Tá? Principalmente errando. A gente aprende muito mais no erro do que no acerto, não é verdade? Né? Lembra aí das besteiras que a gente faz na vida, a gente não aprende com essas besteiras? Pra gente nunca mais repetir. Não é isso? Então é errando que a gente vai aprender. Tá certo? Então não tenham medo, façam os exercícios. Teve dúvida? Pode me chamar lá no WhatsApp, tá? Eu respondo todo mundo, né? Quem já foi meu aluno aí sabe, eu explico, tá? Não tem problema nenhum. Tá certo? Por hoje era só, tá? E aí se ficou alguma dúvida, alguma coisa, vocês me avisem, tá certo? Peraí que tá chegando coisas aqui no chat. A próxima aula... Não, gente, a próxima aula é quarta-feira, tá? Quarta-feira, o mesmo horário, das 8 às 10. A aula ficará disponível? Ficará, tá, gente? Hoje eu cometi esse erro aqui, eu demorei para gravar na segunda aula, mas o importante já foi gravado, tá bom? O importante pegou aqui. Quem precisar assistir de novo, tá lá. Tá certo? Gente, então um grande abraço para vocês, foi um prazer estrear aqui nessa turma, tá bom? Juliana, a apostila não vai estar no grupo, fala com o Miguel depois que ele vai disponibilizar para vocês, tá certo? Depois vocês trocam uma ideia lá com o Miguel. Oi? As atividades, ele vai mandar, né, essa apostila com a atividade, e vai ser respondido por esse mesmo local onde vai mandar, os exercícios vão ser respondidos corrigidos, né, no caso. Eu não entendi a segunda parte, Radassa, fala de novo. Não, você fala dos exercícios? E eles vão ser corrigidos na hora da aula, ou você vai mandar a correção de outra forma? Não, já tem, na apostila já tem o gabarito, tá bom? E aí se você errar e ficar com dúvida, você me traz a dúvida na aula, tá bom? Beleza, então, obrigada. Certinho? Gente, até quarta então, vejo todas vocês lá, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso aí. Até mais. Tchau, tchau. Até quarta.